E aí, meu querido aluno, aqui no curso de Atos de Introdução a Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar à segunda aula, que vai tratar de um tema específico desse primeiro módulo. Lembra que o primeiro módulo ele está abordando o chamado pano de fundo de Atos dos Apóstolos, e vamos estudar hoje o contexto histórico do livro de Atos. O nosso estudo hoje ele vai se concentrar analisando o contexto histórico no qual o livro de Atos foi escrito, e observaremos três ideias. Nós vamos investigar, primeiro, a datação da composição do livro. Em segundo, investigaremos a questão da audiência original para o qual o livro é destinado. E, por fim, analisaremos o contexto social no qual o livro foi escrito, foi produzido. Atos dos Apóstolos precisa também ser estudado dentro de uma abordagem histórica contextual, no qual o livro foi escrito. Isso aqui é importante para você que estuda a teologia da igreja, que você estuda a teologia cristã. Você precisa entender isto, ok? É porque, fazendo assim, nós vamos ter uma clarificação do conteúdo, da teologia, daquilo que Lucas pretende com seu escrito. E quando nós conhecemos uma pessoa, nós olhamos para as características dela, mas nos perguntamos primeiro pela data, onde ela nasceu, de que maneira ela nasceu. Então nós vamos analisar isso a partir de agora. A questão da datação de Atos dos Apóstolos. Quando é que Atos é escrito? Há duas posições, há um debate muito grande, mas há duas posições resumidas. A primeira posição é a posição de que o Atos foi escrito depois do ano 70. E a outra posição, Atos foi escrito antes do ano 70. Muito bem, vamos analisar isso. Os eruditos que sustentam este ponto de vista baseiam-se, aqueles que sustentam depois de 70, baseiam-se em vários argumentos. Alguns têm sugerido que o otimismo escatológico de Atos deve colocar a data da sua escrita entre os anos 80 a anos 90 depois de Cristo. Outras datas são propostas entre o ano 115 a 130 depois de Cristo. Mas continua sendo mera conjectura, como diz o Philip Wellauer, no seu livro História da Igreja Cristã Primitiva. E uma das ideias dos que sustentam essa data tardia é que Atos, o autor de Atos, o escritor de Atos, ele baseou-se nas antiguidades de Flávio Josefo, antiguidades judaicas. E por que eles argumentam isso? Muitos escritores preferem essa data tardia porque parece que a obra de Atos e Lucas, ela apresenta a destruição de Jerusalém também pressuposta como algo já acontecido no Evangelho de Atos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versos de 20 a 24. Ali é nos dito que quando você vê Jerusalém sitiada de exércitos, sabe que está próximo ao fim. Aquilo que Mateus usa o oráculo profético no capítulo 24, Marcos no capítulo 13 e Lucas no capítulo 21, é tratado como uma vacina pós-evento, ou seja, um acontecimento depois, uma predição depois do evento acontecido. Isso é ilógico, teologicamente falando, e quem é conservador vai olhar para isso como uma piada, porque é uma piada mesmo essa questão. Mas a gente precisa entender isso para que possamos fundamentar melhor a nossa posição teológica conservadora, ok? Muito bem, Atos capítulo 5, verso 36, nos lembra que o seguinte: porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao que se agregaram a ele cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência dispersaram-se e deram-se em nada. O registro desta personagem também ele foi feito por Flávio Josefo na sua obra Antiguidades. Josefo diz: durante o tempo em que Fado era procurador da Judéia, esse certo charlatão chamado Teudas persuadiu muitas pessoas simples a tomarem seus haveres e acompanhá-lo até o Rio Jordão. Dizia-se que era profeta e que a sua ordem o rio se abriria em duas partes, abrindo fácil passagem para eles, de modo que o povo aí reunido poderia cruzá-lo a pé enxuto. Com esse discurso ele conseguiu iludir a muitos. Fado, no entanto, não se deixou iludir, não se deixou iludir ou intimidar com tal demonstração fosse consumada. Ele se antecipou ao grupo, enviando contra eles um esquadrão de cavalaria e o dispersou. A ação de Fado não permitiu
que aquele embrião chegasse a se desenvolver como fruto de suas tolices. O esquadrão avançou sobre eles inesperadamente, matou a muitos enquanto capturou a outros como prisioneiros. Tendo sido o próprio Teudas capturado, o decapitaram e trouxeram para Jerusalém. Então, segundo a data tardia, Lucas usou o livro de Flávio Josefo para fazer menção ao personagem Teudas em seu livro. Uma vez que Flávio Josefo escreveu a sua obra após o ano 70, Atos foi escrito posteriormente por causa dessa inclusão. É como se Lucas tivesse pegado a Antiguidade Judaica, lido a Antiguidade Judaica e fizesse citação a partir desses fragmentos que nós lemos em Antiguidade Judaicas no livro 20, nas seções 97, 85, 98 e capítulo 5, seção 1 também faz esta menção. Atos capítulo 5, verso 37, o verso posterior, vai também dizer o seguinte: depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mas uma informação aparece no nosso texto. E certamente aqui o autor de Atos faz uma digressão ao introduzir Judas, o galileu, em seu relato. Alguns têm argumentado que a atitude do redator final de Atos é imprudente, pois Judas e Teudas, lado a lado, como um paralelo, é algo forçado, parece incômodo para a erudição moderna. Ele faz uma digressão porque nós sabemos que o Judas Galileu ele antecede pelo menos em 10 anos a Teudas. E aí ele coloca Teudas primeiro e depois Judas. E aí, não, aqui é uma incoerência, não é isso. Está fazendo uma digressão, está dizendo, olha, aqueles movimentos messiânicos que antecederam antes a Cristo eram movimentos falsos. E aí eu recomendo, de fato, a leitura do livro do Donizete Scardelai, Movimentos Messiânicos no Tempo de Jesus, publicado pela Paulus, para você ter uma noção do que era o movimento messiânico. Era uma coisa comum os movimentos messiânicos naquela época. E Lucas ele intenciona mostrar que Cristo ele é o Messias verdadeiro, que o movimento messiânico trazido por Cristo é um movimento legítimo, aprovado e autorizado por Deus. Tanto é que ele faz com que o Gamaliel, alguns sugerem isso, que Gamaliel ele expressa a defesa do movimento messiânico trazido por Cristo, por entender que ali é o movimento de Deus e não o movimento dos homens. Muito bem. Josefo ele nos apresenta o seguinte relato sobre Judas o Galileu. Ele diz: o território de Arquelau estava agora reduzido a uma província, e Copônio, romano, da Ordem dos Cavaleiros, foi enviado como procurador, com amplos poderes a mando de Augusto, incluindo até a punição da pena capital. Sob a sua administração, um galileu de nome Judas incitou seus compatriotas à rebelião, educando-os à instrução de que seriam covardes pelo consentimento do tributo romano e pela tolerância de aceitar mortais como mestres depois de ter Deus, o Senhor. Esse homem, Judas, ele era sofista que fundou o próprio secto e que não partilhava nada em comum com os outros. Esse Judas, filho do salteador-chefe Ezequias, que tinha sido um homem de grande poder e só com muita dificuldade fora capturado por Herodes. Depois que organizara em Sóforis, na Galileia, um grande número de homens desesperados, atacou o palácio, tomando todas as armas que estavam lá guardadas. Armou todos os sequazes e partiu com todos os seus bens que tinham sido pilhados. Atemorizava todos, saqueando a quem encontrava, e na sua ambição por mais poder e na sua ardente busca por posição real. Não esperava para obter este prêmio pela virtude, mas pela força, pela vantagem da força. Isso aí Josefo, falando do Judas, do Judas Galileu, ele faz isso no livro 2, na seção 108, barra 8.1, e também nos livros 7, nas seções 271 e 272. Aqui é importante você ter isso em mente, porque o movimento messiânico era uma coisa
muito comum naquela época e muito conturbadora. Então, alguns intérpretes para a data tardia entendem que Atos deve ser datado posteriormente a 70 por causa disso, porque certamente o autor de Atos se apropriou, se utilizou dos escritos de Joséfo para redigir o seu texto. Também a data antes de 70 é uma data que é proposta no mundo acadêmico também. Consideremos agora a proposta de que o livro de Atos tenha sido escrito no ano 70 depois de Cristo, no ano Domini. Ou seja, este livro pode ter sido escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. A data proposta seria aproximadamente 62. E quais são os argumentos que nós podemos apresentar aqui para ter uma data antes de 70 para a escrita do livro? Primeiro, o aparente desconhecimento que Lucas tem das obras de Paulo, das cartas de Paulo. Segundo, a descrição que Lucas faz do judaísmo como uma religião autorizada, uma situação que teria sido mudada durante a erupção da rebelião judaica no ano 66 d.C. contra o Império Romano. O fato de Lucas também omitir qualquer referência à perseguição por Nero feita à igreja, a qual, caso tivesse acontecido enquanto Lucas escrevia, certamente não teria afetado de alguma maneira a sua narrativa. Ele teria feito menção a esta perseguição e a Nero como o principal perseguidor nesse contexto. E a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. teria sido mencionada na narrativa de Lucas, caso fosse um livro escrito posteriormente ao evento da destruição de 70. E aí, gente, essa argumentação ela serve também para outros livros, especialmente Apocalipse. Tem gente que coloca Apocalipse para o 90. É um absurdo isso, porque você tem que entender a argumentação que a gente está levantando aqui. É a mesma argumentação que pode ser aplicada também aos outros livros do Novo Testamento. Particularmente entendo que os outros do Novo Testamento foram escritos antes de 70 e não depois de 70, ok? Muito bem, ainda podemos propor a datação dos eventos mencionados no livro para mostrar também que a datação anterior a 70 é plausível com o texto. Por exemplo, alguns eventos que o texto narra e a datação secular coaduna para que o escrito tenha sido feito antes de 70. Por exemplo, a morte de Herodes. A morte de Herodes acontece no ano 44 depois de Cristo, ou seja, na primavera. A fome do reinado de Cláudio, vocês lembram, né? Cláudio, ele assume o lugar de Calígula. Calígula é assassinado, né, pelo Senado. O Senado conspira para matar Calígula, mata Calígula, sua família toda. E quem vai ser o substituto do império? Vai ser Cláudio, o primo de Calígula, e Cláudio assume o poder. Quando Cláudio assume o poder, no ano 44, 48, aconteceu uma grande fome que acontece no Império de Cláudio, né? Então é a grande fome que acontece, que alguns pressupõem que seja aquela fome predita por Ágabo, né? Ágabo havia predito aquela fome, e aí certamente é a fome que acontece no período de Cláudio, ok? Também o proconsulado de Sérgio Paulo acontece antes do ano 51 depois de Cristo. A expulsão dos judeus em Roma se dá no ano 49. Você lê a história, você vai descobrir que os judeus são expulsos de Roma exatamente por causa dessa rebelião, essa falta de civilismo que é colocado dos judeus em não se inclinar ao imperador, a não ter o imperador como redentor e coisa dessa natureza. Nós vamos ver isso mais à frente. E também o proconsulado de Gálio, que é provavelmente entre 52 e 53 depois de Cristo, e o proconsulado de Félix, que é de 52 a 56. E o acesso que o apóstolo Paulo vai ter a Festo, esse acesso se dá aproximadamente em 57 a 60. Então, pelos eventos narrados no próprio livro, é improvável que o livro tenha sido escrito no ano 100, ano 72, 73. Isso é improvável. A data tardia é uma data de churumelas, não serve para a gente. Ela não é uma data realmente confirmatória pelos eventos já narrados no próprio livro de Atos. Ok? Seguindo aqui. O estudioso do Novo Testamento, o chamado Mary Taylor, no seu livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, ele diz que
De acordo com os eventos esboçados que nós elencamos agora, a data provável da conclusão do livro de Atos é 60 depois de Cristo. Então podemos concluir que o livro foi escrito entre o ano 60 a 62 depois de Cristo e não depois de 70. Ou seja, ele foi escrito antes de 70. É muito importante nós colocarmos isso. A segunda questão que nós precisamos abordar nesta aula, além da datação, precisamos abordar também a questão do público original. Quem recebe o escrito de Lucas? O nosso estudo nesse momento se concentrará na análise do público para quem o livro é destinado, ok? Olharemos mais detalhadamente a dedicação do livro que é dado a Teófilo e depois vamos observar que o livro também tem uma implicação de um público amplo, um público ainda maior. Consideremos Teófilo. Antes de entrarmos nisso, devemos ter em mente que a Bíblia, os que se escreveram a Bíblia não pensaram nos leitores do século XXI. Lucas, ao escrever Atos, não está pensando em mim, João Ricardo, pastor da igreja onde eu pastorei atualmente, igreja presbiteriana de Riachão de Jacuípe, Bahia. Não pensou em mim, pensou no público original. Pensou no seu leitor original, no seu leitor imediato. Ok? O Cássio Murilo Dias, no seu livro Metodologia de Exegese Bíblica, ele diz: o leitor de hoje não foi previsto pelos autores da Bíblia. Ok? Entendam isso. Para evitar confusões, né? A gente acaba fazendo diacronismo a um texto porque nós queremos tornar o texto relevante para nós hoje. Não. O texto, ele primeiramente fala ao seu autor. O seu autor fala primeiramente ao seu público original, ok? Alguns estudiosos têm negado que Teófilo aqui seja uma pessoa real. Alguns acham que Teófilo aqui seja o nome dado à comunidade, igreja, porque Teófilo significa amigo de Deus, então a igreja é amiga de Deus. Então, certamente Teófilo é uma referência à igreja. Outros entendem que Lucas usou um pseudônimo para ocultar a verdadeira identidade do seu destinatário, que não se chamaria Teófilo, seria outro nome. Eu não vejo onde isso vai levar. Eu não vejo qual o propósito disso, na verdade. Isso não leva a lugar nenhum. Então você, querido aluno, não se esquenta com isso, não. Né? Nós entendemos que Lucas certamente fala a uma pessoa de fato. Pelo fato que o próprio prólogo parece indicar que Teófilo tenha sido o patrocinador da obra de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Lá em Lucas capítulo 1, verso 3 e Atos 1. Quando ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, o termo excelentíssimo, a palavra kratiste, ela é uma expressão usada para alguém que tem uma grande importância, grande influência, grande poder, tanto social como econômico. E nos parece que, por causa disso, muitos têm sugerido que Teófilo tenha promovido ou provido recursos financeiros para a publicação da obra de Lucas. Ok? A finalidade, qual é o propósito da obra ser escrita? A finalidade com a qual Lucas escreve é, primeiramente, não de ser um historiador, mas de ser um evangelista. O alvo dele é alcançar o coração de Teófilo na firmeza do Evangelho. Ele é o seu discipulador. Vemos Teófilo sendo um discípulo, sendo alvo do discipulado de Lucas. Kistemaker, mais uma vez, nos lembra. Ele ensina a seu amigo Teófilo as palavras e as ações de Jesus Cristo. Isso é discipulado. Isso é evangelizar. Isso é apresentar a Cristo. Então o alvo dele é confirmar Cristo na vida de Teófilo. Lucas escreveu com propósitos pedagógicos e também com propósitos evangelizadores. Qual é o público? O público não é apenas Teófilo. O público também é um público mais amplo, pressuposto na narrativa do texto. Atos é um livro que apresenta a luta da igreja contra os governantes civis, contra as falsas doutrinas, os erros doutrinários, as divisões presentes na vida primeva da igreja, uma vez que o seu autor faz referência a estas dificuldades na igreja primitiva, certamente ele tinha intenção de alcançar um público mais amplo. Quando este livro é dedicado a Teófilo, Lucas quer dizer-lhe assim, olha, que a mensagem do Evangelho
não pode ser restrita à nação de Israel, pois o evangelho que Jesus procurou proclamar primeiramente ao judeu, também deve ser proclamado ao mundo inteiro. Isso é transparecido no esboço que o próprio Lucas faz em Atos 1:8, ao dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então isso certamente propõe e nos mostra que Atos tem uma íntima implicação de ser um livro para ser lido com conotações universais. Isso é um ponto importante que a gente precisa ter dentro da nossa mente teológica, ok? E o contexto social de Atos dos Apóstolos também é importante. Aqui iremos explorar o contexto social de Atos, considerando duas características principais desse contexto. A primeira característica é analisar o Império Romano e a segunda, olhar a relação entre o judaísmo e a igreja cristã. O Império Romano. Quando Lucas ele escreveu o livro de Atos, o Império Romano havia conquistado todo o mundo daquela época do Mediterrâneo. O seu domínio se estendia até a atual Grã-Bretanha e se até ao norte da África e alguma parte da Ásia. À medida que este império crescia, ele influenciava profundamente a vida dos cidadãos, com sua cultura, com suas crenças e com suas religiões. Por exemplo, o livro de Atos menciona também que havia muita influência dos cidadãos romanos. Menciona, por exemplo, dois governantes em Cesareia, um chamado Félix, o outro chamado Festo, que governavam toda a Judéia até a Cesareia. Por isso você notará que Atos faz menção a cidadãos de Roma com muita frequência. Por exemplo, Atos capítulo 2, dos versos de 10 a 11, fala que havia arábicos, cretenses, romanos, lá na festa de Pentecostes. Ele faz menção a isso. Também nós vemos a figura do homem chamado Cornélio, um centurião, que havia uma guarda de 100 homens ao seu comando do Império Romano. E ele é convertido ao Evangelho, conforme nós lemos em Atos capítulo 10. Na época em que Lucas escreveu, havia também um homem que estava no centro de todo o Império. Este homem era César. Quem é César? César era o grande imperador. E César, o imperador, não foi visto somente como um senhor do povo e do seu reino, mas ele é visto como o salvador do povo, o Soler, o salvador. De sorte que com a propaganda romana era algo interessante. A propaganda romana era o seguinte, que César havia libertado o povo do caos da escuridão, que César, na sua extensão do seu reino, do seu domínio, é apresentado como a sua salvação, libertando as pessoas da tirania dos seus reis locais, e agora estão todos debaixo do governo benevolente de Roma. Então Roma vendia essa propaganda. Roma dizia que era o melhor Estado que cuidava do cidadão naquele momento. Parece o dia de hoje. O Estado diz que cuida de você, na verdade não cuida de nada, né? Então, o dito, por exemplo, de Atos capítulo 4, verso 12, nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, que importa que o homem seja salvo, a gente sabe que é o nome de Cristo. Essa citação de Lucas é uma citação afrontosa aos Césares da época. Há um livro que infelizmente não foi traduzido para português, é um livro em inglês, que traduzido ficaria assim, Cristo e os Césares. O título do livro, na verdade, é Christ and the Caesares, né? Cristo e os Césares, publicado pela Westminster. Ele tem uma citação de Augusto, na época, Augusto César, que ele diz o seguinte: veja que Augusto César ensinava que a salvação não se encontra em nenhum outro, salvo em Augusto. Não há outro nome dado aos homens no qual possam ser salvos. Olha que coisa. Então, quando eu leio isso na história secular, eu também vejo o eco de Lucas escrevendo isso em Atos capítulo 4, verso 12. Ora, ele está afrontando a afirmação do império que dizia que o imperador era o salvador e somente no nome desse imperador você encontraria salvação. Já imaginou isso, como isso é pesado para nós?
como isso era difícil para a igreja do primeiro século. Isso é importante a gente ter na nossa mente, né? Ok, vamos seguir aqui. Aqui era o início da hostilidade posterior que cairia sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, primeiro, nós vimos que o Império Romano não era nada, não era uma flor que se cheire. Agora vamos ver a relação dos judeus com a igreja cristã primitiva. Primeiro vamos considerar a relação entre os judeus e a igreja primitiva e depois vamos destacando as suas profundas relações e depois vamos mostrar as distinções que ficaram nítidas com o passar do tempo. Primeiro consideremos as conexões entre a igreja e o judaísmo. A igreja primitiva ela compartilhava de uma herança comum com o povo judeu. No mundo moderno, muitas vezes temos que lembrar que Jesus Cristo era judeu. Eu preciso lembrar isso a você. Jesus era judeu. Que os apóstolos eram judeus e que a maioria dos membros das igrejas que você lê no Novo Testamento eram de origem judaica. Eles haviam convertido-se à fé cristã. De acordo com o livro de Atos, muitos cristãos da igreja primitiva iriam ao templo, iam à sinagoga. E é bem lembrar isso aqui, é importante lembrar isso aqui, porque essa relação fazia parecer para os cristãos primitivos que o judaísmo era uma espécie de extensão também do cristianismo. E que o cristianismo, vice-versa, seria uma extensão do judaísmo. De acordo com o livro de Atos, esses cristãos eles iam ao templo e à sinagoga para cultuar e aprender mais a palavra de Deus. Conforme nós lemos no Atos capítulo 13, versos 32 a 33, onde o apóstolo Paulo diz, e se identifica com a tradição judaica, ele diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, como Deus a cumpriu plenamente a nós e seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Vemos Paulo sempre procurando uma sinagoga, como era do seu costume fazê-lo, como Atos capítulo 17, versos de 1 a 3, quando ele desce para Atenas, e ali naquele momento ele começa a trabalhar a igreja de Tessalônica. Vocês vão ter todo esse contexto lá em Atos 17, Areópago de Atenas e tudo mais. Mas ele sempre ia, quando ele chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga para ensinar tanto o evangelho quanto para ouvir a lei de Deus. Para ensinar o evangelho aos seus compatriotas, esse era o alvo missiológico de Paulo. Mas aí nós temos também a distinção que surge na igreja. A distinção entre o judaísmo e a igreja cristã. Apesar de ter havido, irmãos, muita similaridade, conexão entre o cristianismo e a igreja primitiva no judaísmo, com o passar do tempo estas coisas foram ficando mais claras e a separação ficou mais evidente. A primeira distinção nítida estava vinculada à questão do Messias. A igreja primitiva dizia que Jesus era o Messias. O judaísmo dizia que era impossível uma pessoa que foi condenada como criminoso ser o Messias. A segunda ruptura estava quanto à interpretação das Escrituras. Por exemplo, a identificação do Messias. Para o judaísmo, é inaceitável que o homem de Nazaré cumprisse todas as profecias veterotestamentárias ligadas ao Messias. Isso é impossível, não pode acontecer isso. Entretanto, a igreja cristã dizia não. Jesus é plenamente o cumprimento e a substância de todas as profecias do Antigo Testamento no que diz respeito à natureza messiânica desta profecia. A terceira distinção estava no campo de como cada um olhava o papel do gentio na comunidade. O judeu dizia que o gentio não tem direito a participar dos mesmos privilégios, dos mesmos benefícios que eles, porque eles entendiam que eram melhores e superiores aos outros, porque a salvação pertencia a eles. Já a igreja cristã entendia que não, que Deus ele congregava na comunidade cristã tanto gentios quanto judeus. Tanto é que a visão de Pedro do lençol mostra isso muito claro, que Deus manda ele matar alguns animais que para o judaísmo era imundo. E Pedro, não vou colocar na minha boca aquilo que é imundo. Jesus diz, olha, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, ali um indício de que ele está querendo congregar todos. A própria evidência do Pentecostes, aquele dom de línguas que acontece lá, indica o congregamento e o congregar de todos os povos debaixo de um único pastor, que é Cristo Jesus, uma única igreja que é a sinagoga cristã, chamada igreja, a suprema sinagoga cristã, que Tiago vai chamar de sinagoga na sua carta. Eu quero concluir a nossa aula dizendo que Atos dos Apóstolos tem sofrido um grande debate quanto à data, mas aí nós sabemos que a data de Atos certamente é a data anterior a 70. Essa data anterior a 70 enquadra e coloca-se
Isso é evidente pelos eventos que são narrados e colocados no livro de Atos. Também queremos apresentar a você que Atos, como narrativa, ele aponta a sua destinação a Teófilo, com o propósito de evangelizar, de apontar, de fortalecer, de colocar Teófilo no caminho da verdade. Assim, quando você estudar Atos dos Apóstolos, quando nós entrarmos no conteúdo de Atos, ainda que de maneira geral nós vamos estudar o conteúdo de Atos, você vai entender que a mensagem ela é redentiva, não apenas para o seu primeiro ouvinte, mas para os ouvintes posteriores. E também nós vemos também que o livro de Atos, escrito sobre um contexto social dificílimo, ora estava favorável, ora não estava favorável à igreja, e a igreja tinha que caminhar com isso para a glória de Deus. A igreja tinha que caminhar louvando a Deus. O Império Romano, com seus imperadores, queriam impor o conceito de redenção advinda pelo Estado. A redenção vinda no nome do imperador. O império, o Estado, o imperador e o Estado estavam muito ligados. E nesse sentido a igreja se colocou e disse, não, nós não vamos adorar o Estado, consequentemente nós não vamos adorar o imperador. E sofreram posteriormente perseguições por causa disso. Aqui o que vemos é que os cristãos lembravam que somente Cristo era aquele que poderia salvar o homem da natureza caída e da condenação na qual ele se encontrava. E por causa dessa mensagem, os cristãos foram alvos de perseguições, mesmo quando o cristianismo foi confundido com o judaísmo, ou andou junto com o judaísmo. Isso não o isentou de ser, não isentou o cristão de ser perseguido naquele contexto. Pelo contrário, isso mostra que a distinção entre o judaísmo e o cristianismo mostrou que ambos estavam compromissados com alguma coisa. A igreja é compromissada com a revelação última de Deus, dada na pessoa de Jesus Cristo, e o judaísmo continuando confiando nas suas próprias obras e no seu próprio esforço para encarar a vida e chegar à salvação. A proposta de Lucas é, olha, a salvação ela é anunciada em Cristo, Cristo pregou ela, Cristo apontou ela, Cristo é a substância dela. Mas ela não se restringe aos judeus, se populariza, se universaliza entre as nações. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar e que o Senhor possa de fato manifestar a graça sobre a sua vida. Estaremos aqui de volta nesse mesmo canal para que nós possamos continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Que você tenha sido edificado, que você aprenda mais sobre isso, faça os seus exercícios, estudem, leiam bastante sobre o livro de Atos, para que na próxima aula possam debater com mais propriedade. Quero lembrar o aluno que está estudando pela plataforma que há sempre um fórum de debate. Entre no fórum de debate, comentem no fórum de debate, não esqueçam disso, tá bom? Há um chat também que é colocado à disponibilidade na aula, não esqueçam. Há também um questionário que é feito, temporizado, façam um questionário, não esqueçam de fazê-lo, porque isso lhe dá habilidade e também ele poderá lhe dar pontuação extra mais à frente, caso haja necessidade de uma pontuação extra na hora da avaliação final. Estudem, cresçam, conheçam o conteúdo da teologia bíblica de Atos. Que Deus possa de fato abençoar você. A nossa próxima aula será a análise teológica, o pano de fundo teológico do livro de Atos. Que Deus possa manifestar graça e misericórdia na sua vida.